Eis um brinde do nosso chimarrão, aqui na nossa roda de chimarrão com Dom. É uma roda bem humorada, evidentemente, porque nós não nos azedamos, nem mesmo diante dos maiores problemas da vida, e a vida, para ser vida, tem que ter problemas, mas também viveremos uma roda muito séria, porque trataremos aqui de uma agenda absolutamente exigente e séria para todo o povo brasileiro. Então, nesta nossa roda, nós trataremos do que foi mais do que formalidade de troca de comando do Exército em Brasília. E este assunto não foi superado ainda, evidentemente, este assunto está em pauta. E ele tem subjacências, ele tem raízes e ele tem frutos, consequências. Então nós vamos pensar, nós como povo brasileiro, nós dos vários segmentos do trabalho, da produção em nosso país, temos que pensar, temos que conversar e fazer a nossa roda de chimarrão em torno desta pauta, evidentemente. Mas antes de começar, duas coisas. Primeiro, minha gratidão por vocês participarem aqui do nosso canal. Retomamos aqui o crescimento do canal, precisamos acelerar muito mais, sofremos uma queda, sofremos um saque de dislikes, muita gente produziu dislikes aqui para nos prejudicar, mas talvez pela nossa denúncia isso comece a se reverter. E contamos com o apoio de vocês nos likes. Os likes são muito importantes porque eles movimentam os algoritmos dentro do YouTube e elevam a nossa movimentação, possibilitando a adesão de muita gente. E as inscrições aqui no canal são fundamentais, porque elas que aumentam o número de visualizações, a demonstração de número de visualizações e a estatística do nosso canal. Então é muito importante que vocês se inscrevam, não se esqueçam jamais disso, de se inscreverem aqui para nos ajudarem e de divulgarem aqui essa nossa campanha de likes e de inscrições. E a notificação também é importante, por isso é necessário que ativem o sininho para receber aí celular, notebook, computador, tablet, receber nos aparelhos de vocês as notificações do material novo que nós colocamos cada vez aqui. Os comentários eu gosto muito, eles são muito educativos, eles me ajudam a pensar no acerto das nossas pautas, do atendimento das necessidades e buscas de vocês e também as críticas que vocês puderem fazer para nos ajudar a acertar ainda mais. Então, a troca de comando do quartel-general em Brasília se deu no sábado passado, na sexta-feira passada, sexta-feira passada, por orientação e governo do presidente Lula e encaminhamento pelo ministro da Defesa, Múcio. Agora, essa troca de comando ali não foi uma coisa qualquer. E não é uma coisa, como eu disse na chamada, na introdução, uma coisa que tenha a ser resolvido totalmente. Isso está em processo de solução. A caminhada ainda é longa.
Por quê? Porque à frente do quartel-general em Brasília, entendo eu, o principal quartel-general do país, porque está ali acessível ao Planalto, ao governo federal, e na relação com os poderes em Brasília, esse quartel-general, ao permitir aquele elefante monstruoso, elefante branco, mas perigoso, à sua frente por tantos dias, ouvindo lá da sala do general, do comandante, ouvindo em todas as extensões do quartel-general, como a vizinhança escutava, as manifestações dos terroristas. Não vou chamar ninguém aqui de bolsonarista, porque eu acho que para uma pessoa ganhar uma corrente em seu nome, seu sobrenome, tanto para o bem quanto para o mal, ela precisa fazer muito mais. E Bolsonaro não significa nada para ganhar uma corrente com o sobrenome dele. Com ismo, bolsonarismo, bolsonaristas, não existe isso. Existe crime, organização criminosa. Existe fascismo. Existe milicianismo. Existe banditismo. Isso sim, aí sim, ismo bastante nisso tudo. Então, aquela efervescência frente do quartel-general foram muitos tapas na cara do povo brasileiro. E o governo Lula não podia mais permitir, não deveria mais permitir a continuidade daquilo, evidentemente. Porque aquilo era a efervescência do golpe. Era ali que se cozinhava o golpe. Era ali o laboratório dos golpistas e terroristas, extremistas. Ali, exatamente ali. Porque ali, naquele acampamento, havia uma verdadeira cidade. Ali haviam gabinetes médicos com médicos voluntários, médicos e médicas, dando atendimento médicos de apoio, apoiadores, evidentemente, desse movimento golpista, extremista, anarquista, caótico, de apoio a Jair Bolsonaro. Havia ali academia, havia ali teatro para as crianças, havia ali tomadas para celulares, havia ali a geração de energia, gerador de energia, havia ali garagens para os caminhonetões do agronegócio que transportavam os golpistas, havia ali churrasqueiras com as melhores carnes do melhor gado, principalmente aqui do Centro-Oeste, Mato Grosso e também do Pará, etc. Havia ali bebida de altíssima qualidade, bebida importada. Ali havia tudo. Porque eles esperavam permanecer ali muitos meses, quem sabe anos, no intento do golpe de Estado. Eles cozinhavam ali o golpe de Estado, como cozinharam nas estradas e nos outros acampamentos distribuídos por todo o Brasil. Então, evidentemente que aquilo era uma bofetada no rosto do governo Lula. E não só no governo, mas era uma bofetada na cara democrática brasileira. Não se podia tolerar, evidentemente, não se podia tolerar, se tolerou demais. Mas por quê? Não houve tolerância, houve conivência de setores das Forças Armadas, como da família Vilas Boas, o general Vilas Boas, um golpista, um homem que não honra a farda, um homem que não honra a tradição do exército. Os familiares estavam lá no acampamento, como outros familiares de militares não mais na ativa, empijamados, recolhendo o material dos pijamas e grudando no cérebro internamente, porque o pensamento deles era isso, nada mais do que isso.
Então, era isso que se fazia naquele criadouro de golpe no Brasil. Esta bofetada nós não podíamos mais suportar. Mas lá, como eu disse, havia alguém que segurava aquela sujeira toda. E esse alguém, o Brasil todo já sabe o seu nome, a sua cara carrancuda, o seu caminhar de engessado, um homem absolutamente neurótico, que é o comandante do QG, General Júlio César, olha o nome da peça, Júlio César de Arruda. Júlio César de Arruda. Este general chegou ao ponto de, quando interpelado pelo governo Lula através do seu ministro da Justiça, um homem honrado, um ex-juiz, ex-deputado federal, ex-governador do Maranhão, senador eleito pelo Maranhão, cultíssimo, qualificado, preparado, democrata, juntamente com o interventor de Brasília, nomeado pelo presidente Lula, graças a uma intervenção na segurança de Brasília, juntamente com o ministro Rui Costa, foram constrangidos com os dedos do generaleco neurótico Júlio César de Arruda, dizendo que ele não permitiria que tirassem os arruaceiros da frente do QG. E mais, usou blindados, caminhões do exército que são do povo brasileiro, sustentados pelo povo brasileiro, para cercar numa pseudo-segurança os terroristas de Brasília, e ainda colocando os dedos no rosto também do comandante militar de Brasília, Coronel Fábio Augusto Vieira, colocou também um dedo no rosto dele, do homem encarregado pela segurança de Brasília e dos poderes em Brasília, que foi até o acampamento para desfazê-lo. Foi na mesma noite do terror, dia 8 de janeiro. Ele ameaçou de colocar as tropas, nossas tropas brasileiras, do exército brasileiro, que deveria ser nosso para proteger o povo brasileiro, colocar contra a polícia e provocar uma guerra em Brasília. E ainda esnobou, disse: coronel, eu acho que eu tenho mais tropa do que o senhor. Como se fosse propriedade dele. Como se a polícia fosse propriedade do coronel. Loteando as coisas do Brasil, as pessoas do Brasil, as forças do Brasil, entre eles. Tudo isso foi extremamente agressivo, desaforado, desrespeitoso, caótico, violento, que não se podia tolerar de maneira nenhuma, e o presidente Lula está de parabéns. Bem como o ministro da Defesa, Múcio, que deu alguns passos em favor do Brasil, em favor do governo, e destituiu este moleque, este irresponsável, este desqualificado, esse falso patriota, esse que ostenta a farda que ele não merece. Então nós temos que conversar sobre isso. Temos que conversar sobre isso, porque nós estivemos muito próximos da origem de um grande conflito nacional que poderia criar na América Latina uma espécie de Ucrânia.
com muitas mortes e com uma guerra sem tempo para terminar. Por que eles colocaram bomba para explodir no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, o aeroporto internacional? Ia matar muita gente brasileira e muita gente estrangeira. Eles já vinham colocando caos desde dia 12 de dezembro. Então não poderia se tolerar, porque esse seu Júlio César de Arruda, nome de imperador romano, se tem como um imperador. E deveria trocar o nome de Júlio César para Nero, que era muito parecido com Herodes, um terrorista, um tirano, um sanguinário. Então, é evidente que o presidente Lula tem toda a razão e merece o apoio do povo brasileiro, e eu diria não só merece, mas nós precisamos nos manifestar em apoio a essa medida. E em apoio ao governo Lula, me referirei a isso mais no final, daqui a poucos minutos. Então, esse é um ponto, a necessidade de trocar, porque é preciso resgatar a autoridade. O presidente Lula é a autoridade máxima do executivo do Estado brasileiro. E os militares têm que bater continência para ele e pronto. Ele é o comandante máximo das Forças Armadas e os comandados têm que bater continência para o comandante. Ponto final. Não há que perguntar se gostam ou não gostam dele. Não há que perguntar se eles acham que Sérgio Moro é que tem razão ao mentir tudo contra Lula. Se a Lava Jato vale mais do que a honradez do presidente Lula. Não interessa o que eles pensam. O que interessa é o resgate e a afirmação da autoridade do presidente da República. Nosso presidente deles, comandante em chefe. Então, isso precisa resgatar, afirmar com todas as letras. Não há país que saia de uma crise sem autoridade. E não há autoridade que coordene a saída, a libertação de um país da crise como nós estamos, como nós somos, se não receber o reconhecimento do seu povo. E nós o reconhecemos. O presidente Lula tem toda a autoridade que lhe foi conferida pelo povo brasileiro. Ele foi diplomado para reforçar essa autoridade. Ele tomou posse para reforçar essa autoridade. E ele tem que exercê-la na plenitude. Não é nem opção, é dever do presidente Lula se impor como a autoridade máxima do nosso país. Ou nós reforçamos a hierarquia, ou esses bagunceiros, arruaceiros, e coloque-se o imperador Nero aqui, esse general Júlio César, como um dos terroristas e bagunceiros. Não estou julgando, eu apenas avalio pela atitude desairosa, desrespeitosa, moleque e infantil dele ao enfrentar as autoridades máximas da República. Enfrentar e afrontar, tentar humilhar. O segundo ponto que precisamos colocar aqui para a nossa chimarreada, para a nossa conversa, é a questão de por que o Nero Tupiniquim, o Nero neurótico, queria proteger os bagunceiros, arruaceiros e terroristas à frente do seu QG. Porque ele queria proteger o outro
que ele deveria demitir e se negou, desobedeceu a ordem do seu comandante máximo, presidente Lula, de demitir o coronel Moura Cid, ex-ajudante de ordens, uma espécie de Queiroz de Jair Bolsonaro, que tinha conhece todas as contas e particularidades de Jair Bolsonaro, portanto ele tem muito o que falar. Ao proteger esse coronel Cid, que não tem nada a ver com eu, Cid, ao proteger esse coronel, ele tentava proteger os porões, a sujeira, os esgotos da própria família Jair Bolsonaro. E mais, o Nero Tupiniquim tentou proteger o próprio projeto de Jair Bolsonaro, que significa o quê? Genocídio de 700 mil pessoas, dentre essas 700 mil que morreram contaminadas sob deboche, sob negacionismo, sob a negação das vacinas. Estas pessoas, dentre essas, no mínimo 600 mil não precisariam morrer. Morreram porque houve um governo genocida. Isto era recebia a proteção do Nero Tupiniquim, que não queria incendiar Roma, mas queria incendiar o Brasil inteiro. Segundo, o genocídio que vem sendo demonstrado, e falarei isso na quarta-feira, no Mergulho das Notícias, demonstrado com o povo Yanomami, povo indígena, com fome no meio da Amazônia, porque são banalizados e trocados por ladrões de árvores, ladrões de minérios, assassinos, criminosos, antiecológicos, ecocidas. A eles, esse Nero Tupiniquim também queria protegê-los. Certamente, tudo se coliga, nada se separa na realidade, tudo se relaciona. Certamente também o Nero Tupiniquim também queria proteger as contas secretas de Jair Bolsonaro, cujo governo Lula abre cada vez mais, e sabemos cada coisa pavorosa que Jair Bolsonaro fez para gastar o dinheiro do povo brasileiro, como, por exemplo, se demonstrar, se exibir, comer frango nos botequins em Brasília, cachorro-quente e outras porcarias, quando em casa ele comia do bom e do melhor, as carnes mais finas, chegavam a custar mais de R$1.000 o quilo. E nas suas passeatas, nas suas motocicletas, gastar R$300 mil em cada uma na proteção daquele esquemão todo de militares que não tinham o que fazer, estavam lá para mamar nas tetas do Estado cada vez mais magro. É isso que queria proteger o Nero Tupiniquim, o incendiário da Roma brasileira. E eu paro por aqui porque os crimes de Jair Bolsonaro virão à tona ainda. Não vieram todos. Virão à tona. O que ele fez com a casa do povo brasileiro, cedido ao presidente da República, a moradia do presidente da República, o Palácio da Alvorada, fazendo aquilo lá um QG do crime, isso tudo será revelado. Então ele queria proteger tudo isso no seu Messias, no seu mito, na noivinha de Aristides. E cá entre nós, amigos e amigas, comandante de qualquer força brasileira, de qualquer
instituição militar brasileira, QG, quartel, seja lá o que for, ou serve ao espírito constitucional das Forças Armadas, ou tem que ser retirado. Agora, eu na verdade espero que esse Nero Tupiniquim seja julgado ainda, seja investigado, seja preso e julgado como criminoso, que desonra as Forças Armadas, que desonra a pátria brasileira, que desonra o povo brasileiro, que desonra a economia nacional. Ele seja julgado e condenado. E aí eu me lembro, para encerrar, do tweet do Frei Leonardo Boff, de ontem, segunda-feira, 23, que disse que Jair Bolsonaro, Damares Alves e aquele da boiada, Salles, têm que ser investigados, julgados e condenados a duras penas pelos crimes que fizeram. Têm que ser condenados. Tem que parar com essa história de querer anistia para bandido. Então, Dona Damares Alves, aquela que encontrou Jesus numa goiabeira, quer derrubar tudo que é árvore na frente, porque ela já acha que já encontrou Jesus, que já é dona dele. Não precisa mais de árvore para encontrar com Jesus. É uma das responsáveis pelo estado de extermínio do povo Yanomami. Apoio aqui a conclamação do Frei teólogo Leonardo Boff para que estas figuras sejam julgadas, investigadas, julgadas e condenadas a duras penas. Essa história de troca de poder, até porque governo não é poder. Governo é governo para alguém que tem o poder. Mas espero que um dia nós, o povo brasileiro, tenhamos o poder no Brasil. Entender democracia como apenas limitadamente como troca de pessoas no poder, no governo, é muito pobre. Porque vá que o presidente Lula faça um grande governo, depois para atender essa noção aí na próxima, entre Bolsonaro de novo. Não, malandro, bandido, fascista, criminoso, não tem mais que ocupar o governo no Brasil. Desde as prefeituras, passando pelos governos de estado até o governo federal, bandido não deve mais ter espaço para eleger ninguém. Chega, basta. É preciso que tomemos de fato o chimarrão da democracia, que acolhe todas as diversidades das diferenças do nosso povo, mas jamais acolhe aquele que para ser diferente, é bandido, atira no seu próximo, calunia, injúria, mente, cria fake news. Não, isso não é. Democracia não inclui isso. A democracia tem que ser instalada em nosso país de forma plena, ampla, geral e restrita, para incluir a todas as pessoas. Mas que esta democracia seja a que realmente eleja nossa gente para governar o nosso país. Basta. Chega de bandidagem, chega de usar o poder público, os recursos públicos para sustentar meros
sustentar bandidos, sustentar organizações criminosas, sustentar aqueles que sangram o nosso povo, aqueles que usam das religiões para mentir e enganar o nosso povo. Chega, basta. É preciso que tomemos o chimarrão da democracia com verdade e com justiça. Abraços proféticos e revolucionários.